Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Mais de 1 tonelada de maconha foi apreendida pela polícia em 2 cidades mineiras. Alerta contra os escorpiões. Vamos te contar como agir se você for picado. Campanha Janeiro Verde divulga a importância do exame Papa Nicolau e da vacinação para evitar o câncer de colo de útero. E o uso de canudinhos de plástico. A polêmica movimenta discussões. Tem restaurante adotando canudo de macarrão. E na política, destaque para o retorno de 868 servidores comissionados que haviam sido demitidos. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. A procura por emprego leva 800 pessoas todo dia ao posto do Cine aqui na capital. Currículo mal feito, gente, é um erro comum de quem tenta voltar para o mercado. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Pai morre afogado tentando salvar o filho. Quem tem os detalhes para a gente é o nosso repórter Diogo Ramalho. Boa noite, Diogo. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. O corpo do homem de 43 anos que tentou salvar o filho de 11 após ele se afogar, de acordo com o Corpo de Bombeiros, na cachoeira do Argenita, em Araxá, no Alto Paranaíba, foi encontrado na manhã de hoje. O acidente aconteceu na tarde de ontem, Nácia, e os bombeiros confirmaram que hoje o corpo de Sebastião Rodrigues Filho foi encontrado, mas do garoto de 11 anos havia sido encontrado ontem ainda em um banco de areia nas proximidades da cachoeira. Tá certo, Diogo. Notícia triste, mas daqui a pouco eu te chamo para você trazer outro destaque do noticiário, tá bom? Ok. Até já. Um homem foi preso hoje por suspeita de estelionato em um banco na Praça 7, região central aqui de Belo Horizonte. De acordo com a PM, a vítima suspeitou que o homem, que se passava por ajudante da agência, havia trocado o envelope no momento do depósito. Os policiais encontraram outra vítima do suspeito na mesma agência. Com ele estava a quantia de R$ 1.850. Registros de picadas de escorpiões são mais comuns no verão. O clima quente e úmido favorece o surgimento desses animais peçonhentos que costumam se abrigar em esgotos e entulhos, mas que podem entrar no quintal ou mesmo dentro da sua casa sem dificuldade. Para evitar casos que podem até ser fatais, principalmente para crianças, os cuidados devem ser redobrados. A dona Marielza veio passar uns dias com o filho, mas o passeio não começou nada bem. Ela foi picada por um escorpião dentro de casa. Eu tinha acordado. Aí eu coloquei o meu short em cima da minha mala, que está no chão. Aí quando eu vesti, eu senti a picada. A dona Marielza faz parte de uma estatística que só cresce nos últimos anos. Em 2018, segundo o Ministério da Saúde, foram mais de 141 mil casos de picadas de escorpião no Brasil. E é exatamente nesta época do ano que aumenta a incidência de acidentes. Com as chuvas e o clima úmido durante o verão, os escorpiões saem de galerias para procurar abrigos e entram facilmente nas residências. A região sudeste é a que mais registrou incidentes no ano passado, cerca de 65 mil casos. Algumas dicas importantes podem ajudar a evitar a presença do escorpião. A presença de telas nos ralos, nas pias, aquele rodo de borracha que coloca nas portas, isso tudo diminui a entrada desse animal dentro das casas e, consequentemente, reduz o número de acidentes. Em casos de picadas, é proibido o uso de qualquer medicamento e a recomendação é procurar atendimento imediato. Pomadas e produtos também não devem ser passados no local. A picada do escorpião é mais perigosa para crianças por causa da proporção do veneno. Quanto menor o corpo, maiores as chances de agravar a situação. Problemas cardíacos e líquido nos pulmões são as principais complicações que podem levar a óbito. Um indivíduo que foi picado por escorpião e que já apresenta vômitos é um sinal de alerta importante e ele deve ser encaminhado com mais rapidez a um pronto atendimento. Mais de 1 tonelada de maconha foi apreendida pela polícia em Contagem, na Grande BH, e em Campina Verde, no Triângulo Mineiro. Nós voltamos a falar com o nosso repórter Diogo Ramalho. Diogo, na Grande BH, como que se deu essa apreensão? Inácia, após uma denúncia anônima, a polícia foi até uma casa no bairro Cidade
industrial em Contagem, na região metropolitana, e lá encontrou 657 tabletes da droga no local. Além desse material, coletes à prova de balas e também um carro. Esse material foi todo apreendido e um suspeito foi preso até o momento. Já no interior, em Campina Verde, no Triângulo Mineiro, um homem foi preso, um carro e mais meia tonelada de maconha foi apreendida. Essa situação, Inácia, a polícia contou que fazia um policiamento de rotina, né? E aí avistou um carro rebaixado. A ação suspeita tentou aí parar este veículo, deu ordem de parada, o motorista não obedeceu e aí se iniciou então uma perseguição. O motorista conseguiu fugir, este carro, como eu disse, foi apreendido e depois de denúncia anônima ali da população, próximo a um posto de gasolina perto da rodovia, ele acabou sendo preso, portanto, mas até agora a polícia ainda investiga. Ele disse que essa droga seria levada até Uberlândia, também no Triângulo Mineiro. Tá certo, a gente vai acompanhar o caso. Obrigada, viu, Diogo, pelas informações. Médicos dos postos de saúde de Sete Lagoas, cidade da região central de Minas, realizam hoje uma paralisação de 24 horas. Eles reivindicam os salários de novembro, dezembro e ainda o 13º. Segundo os servidores, a prefeitura também precisa explicar melhor os cortes de despesas feitos na área da saúde. O Sindicato dos Médicos de Minas Gerais disse que se as reivindicações não forem atendidas, uma nova paralisação de 24 horas já está programada para o dia 30 de janeiro. Os atendimentos de urgência e emergência foram realizados normalmente nesta quarta-feira. E nós continuamos a falar aí sobre saúde. 16 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de colo de útero no Brasil todos os anos. Para reduzir o número de vítimas, uma campanha chamada Janeiro Verde alerta para a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e da vacinação contra o HPV, que é feita na infância. Há 2 anos e meio, Elaine descobriu um câncer no colo do útero. A cozinheira, de 41 anos, estava há 3, sem realizar exame preventivo e foi pega de surpresa ao se apresentar para doar sangue. Deu uma alteração e o médico me encaminhou para o posto de saúde mais próximo da minha casa. Só que na época eu não fui, eu fiquei com medo e não fui. Fui empurrando com a barriga e isso... Eu comecei a procurar UPA perto de casa porque eu sentia cólica, o sangramento ficou mais forte e foi diagnosticado uma infecção de urina. Até o dia que a minha hemoglobina chegou a 6,25. Que eu fui para um outro hospital e no mesmo dia a médica me examinou, fez biópsia e já me deu o diagnóstico que eu estava com câncer de colo de útero. Depois de fazer o tratamento, a doença reapareceu e agora ela vai recomeçar as sessões de quimioterapia. O fato fez com que Elaine desse mais importância à prevenção. Não deixe, não se ponha em primeiro lugar, porque a gente, mulher, sempre tem, não, tem um filho, tem um marido, tem isso e aquilo. A gente fica em segundo plano. O câncer do colo do útero é o 3º tumor maligno mais frequente entre as mulheres e a 4ª causa de morte da população feminina por câncer no Brasil. Por ano, são quase 17 mil novos casos da doença, segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer. Uma das principais causas deste tipo de câncer são as repetidas infecções causadas pelo vírus HPV. O tumor pode ser facilmente diagnosticado no início e as doenças pré-malignas, se forem identificadas no começo, podem ser tratadas antes mesmo de se tornar um câncer. No início, a doença não apresenta sintomas, mas com o passar do tempo, podem surgir dores na região pélvica, sangramento, corrimento vaginal e dores após o ato sexual. Esta especialista alerta que a prevenção é a arma contra este tipo de câncer e que a principal forma de detecção da doença é o exame conhecido como Papa Nicolau, feito por um ginecologista. O Papa Nicolau é o exame preventivo que deve ser realizado anualmente por todas as mulheres com atividade de vida sexual. E aí, o Ministério da Saúde preconiza que entre 25 e 64 anos, a mulher em atividade de vida sexual deve realizar o Papa Nicolau. Outra forma de se prevenir é pela vacinação. A vacina tetravalente vai atuar nos 4 tipos de HPV, o 6, o 11, o 16 e o 18. As meninas entre 9 e 15 anos e os meninos entre 11 e 15 anos devem receber essa vacina. O câncer de colo do útero, diagnosticado nos estágios iniciais, é curável na maioria dos casos.
A saúde, gente, tem que ser cuidada mesmo quando não estamos doentes. Isso devia ser um hábito nosso, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente faça um check-up, que são os exames preventivos uma vez por ano a partir dos 35. Uma doença identificada cedo tem muito mais chances de cura. Há 40 anos, o italiano Franco Scala vem fazendo o controle de um nódulo que ele tem no pulmão direito. Problema que ele descobriu porque fazia uma avaliação médica todos os anos. Na época eu praticava esporte, haver um nódulo no pulmão pode sempre gerar outras complicações. Portanto, foi, digamos, legal da parte do laboratório que fez o exame evidenciar este problema. Com o check-up, as pessoas podem descobrir e prevenir o desenvolvimento de várias doenças que chegam de forma silenciosa, como a hipertensão, o diabetes, colesterol e até o aparecimento de tumores. Alguns pacientes sabem da importância desta avaliação, mas não procuram um médico. Só venho quando eu preciso mesmo. Quando estou sentindo alguma coisa, e aí procuro a especialidade do que eu estou sentindo. Check-up é uma expressão em inglês que resume um conjunto de avaliações médicas associadas a exames específicos. A Organização Mundial da Saúde recomenda fazer um por ano após os 35. Este médico explica que quem está inserido em grupos específicos não precisa e nem pode esperar os 35 anos. Fumante ou tem histórico familiar para uma doença crônica como câncer, como reumatismo, artrose, essas questões, elas precisam já iniciar desde o início. Tá, às vezes 25 anos, 26, isso aí vai depender muito de cada pessoa. Ouvindo o que o corpo tem a dizer por meio de avaliações e exames, o tratamento certamente terá um resultado bem mais eficaz. Às vezes a doença nem está instaurada ainda, não existe. E a pessoa ela precisa fazer esse check-up para prevenir a doença, porque a prevenção hoje em dia na medicina é a palavra-chave. É muito mais importante prevenir do que tratar a doença. Com certeza, prevenção. Bom, gente, na contagem regressiva para o Carnaval de Belo Horizonte, que promete ser a maior festa de todos os tempos, pelo menos 590 blocos já se cadastraram para agitar os foliões. O número é 40% maior do que o do ano passado, quando 420 blocos se cadastraram na Belotour. Mais de um terço dos blocos deste ano deve sair na região centro-sul da cidade. E os artistas que quiserem se apresentar nos palcos oficiais do Carnaval têm até o dia 25 de janeiro para se inscrever no edital da Belotour, que prevê remunerações entre R$ 3.500 e R$ 7.000. As informações estão no site pbh.gov.br/Belotour. E durante a folia, 15 mil tatuagens temporárias com dizeres contra o assédio sexual devem ser distribuídas aqui na capital. O objetivo da campanha Não é conscientizar os foliões sobre o respeito e a diferença entre a paquera e o assédio, que é crime. Uma campanha de financiamento coletivo é realizada para arrecadar fundos para a produção das tatuagens. Se você quiser participar, é só acessar o site benfeitoria.com/nãoenãomg. E veja a seguir, polêmica sobre o uso dos canudinhos de plástico faz com que alguns estabelecimentos da capital pensem em outras opções na hora de servir bebidas. Tem até drink com macarrão. A Polícia Federal de Minas pediu mais 90 dias para concluir o inquérito que investiga quem financiou a defesa de Adélio Bispo, o agressor confesso do presidente Jair Bolsonaro. O crime aconteceu em Juiz de Fora, na Zona da Mata, no dia 6 de agosto. Também nesta terça-feira, Adélio Bispo passou por exames psiquiátricos, onde está preso lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Bispo foi preso em flagrante e indiciado por prática de atentado pessoal por inconformismo político. O primeiro inquérito da PF concluiu que ele agiu sozinho. Mas no último dia 21 de dezembro, 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao advogado de Bispo, Zanoni Manuel de Oliveira Júnior. Entramos em contato com o advogado de Adélio Bispo, mas ele não atendeu nossas ligações. Usar canudinho de plástico ou não? Esse assunto tem gerado discussões polêmicas em todo o país e já que eles causam, gente, danos ao meio ambiente. Tem gente que não se liga nisso. Aqui em Minas, eles são permitidos. Pois de olho no consumidor mais consciente, um restaurante da capital adotou canudo, sabe de quê? De macarrão. O uso dos canudinhos de plástico em bares e restaurantes tem se tornado uma discussão frequente entre os estudiosos. O polímero, que é a matéria-prima destes canudos, pode levar mais de 100 anos para se decompor. Uma grama de um material polímero ocupa muito volume em relação à grama de um metal, por exemplo. Eles podem,
facilmente se deslocar para regiões de oceanos, né, rios. Neste laboratório da UFMG, o professor e outros especialistas buscam alternativas para substituir os canudos tradicionais. A gente tem como avançar na reciclagem, tornar ela mais interessante, mais eficiente, né? Então a gente pode imaginar um canudo, né, que ao invés de ser descartado, ele possa ser reutilizado várias vezes, mesmo sendo de plástico, né? Se nesse canudo eu tenho algum tipo de componente que já combate bactérias, né, fungos, etc., micro-organismos, né, começa a ter um pouco mais de tranquilidade de reusar. Aqui no estado, os estabelecimentos só podem usar canudos embalados individualmente por conta de uma lei sanitária. Já no Rio de Janeiro, desde o meio do ano passado, a legislação proíbe o uso deste tipo de produto. Em Minas Gerais, não existe nenhuma lei que proíbe o uso dos canudinhos de plástico, mas já existem restaurantes que têm uma certa consciência ambiental, como este aqui, que resolveu trocar os tradicionais canudos pelos feitos de macarrão. Tentamos com de papel, de metal, de vidro. O de vidro, no caso de metal, é mais difícil a limpeza, demora um tempo, e que às vezes na operação corrida você não tem esse tempo. E o de papel, que a gente constatou, é que ele altera o sabor da bebida. A gente achou que alguns clientes iam achar estranho e tudo mais, mas pelo contrário. Os canudos de macarrão só começam a amolecer depois de 40 minutos. Eles podem até ser comidos, mas o restaurante está preparado para descartá-los de forma correta. A ideia por aqui é acostumar os clientes até o mês de março para eliminar de vez os canudos de plástico. Surpreendeu, acho que a ideia foi muito legal, né? Acho que muito bom para o meio ambiente, tirando os plásticos. E o assunto agora é a política. Nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco para analisar as últimas notícias. Orion, boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Vamos então, Orion, para o nosso primeiro assunto, que é o seguinte. Minas, nosso estado, deu mais um passo na tentativa de renegociar a dívida com o governo federal. Na segunda-feira, técnicos do Tesouro Nacional estiveram na cidade administrativa aqui em BH para apurar mais detalhes sobre a situação financeira do estado. Orion, a gente ainda está longe de fechar um acordo de renegociação? Inácia, esse foi o primeiro passo concluído ontem para analisar e medir o tamanho do rombo das contas públicas do estado. Os técnicos do governo federal ficaram aqui 2 dias, já voltaram a Brasília, mas não revelaram esses dados. Mas nós sabemos que os dados oficiais revelam que o déficit é de 11,5 bilhões de reais. Mas a equipe do governo Zema acredita em 30 bilhões de reais. O segundo passo dessa renegociação deve ter acontecido hoje, entre o encontro do governador Romeu Zema e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Minas vai aderir a essa renegociação. Com isso, ele deixa de pagar o serviço da dívida de 500 milhões de reais por mês durante 3 anos, o que dá uma economia total de 18 bilhões de reais. Um dinheiro suficiente para organizar, normalizar o pagamento do salário dos servidores, que recebe hoje parcelado em 3 vezes, e até mesmo pagar o 13º salário atrasado. Agora, isso tem um custo, Inácia. Minas Gerais terá que vender empresas estatais, congelar reajustes, congelar contratação de pessoal e até aumentar a contribuição previdenciária dos servidores. Quer dizer, muita coisa para ser ajustada para a gente conseguir dar esse passo de equilíbrio de contas, né? Com certeza. Bom, outro assunto. No final da semana passada, o governo de Minas chamou de volta 868 servidores comissionados que haviam sido demitidos nos primeiros dias de Romeu Zema no comando do estado, especialmente nas áreas da cultura e do meio ambiente. Ao todo, quase 6 mil servidores já foram demitidos. Orion, foi apenas aí um ato precipitado do governo novo ou um desconhecimento até da importância desses trabalhadores para o funcionamento da máquina? Ou as duas coisas, né, Inácia? Faltou realmente preparo, planejamento e conhecimento da máquina. É por isso que existem os tradicionais 100 primeiros dias de governo para se conhecer melhor o seu funcionamento, saber onde há necessidade de alocar servidores, retirar servidores, enfim. É o partido do governador Romeu Zema, é o novo, não pode errar porque é a vitrine nacional desse partido e defende e prega a renovação política. Então, hoje, 15% desses servidores que foram dispensados, 6 mil deles, estão sendo reconduzidos aí para normalizar o serviço da máquina pública, que não pode, medidas de impacto como essa não podem ser tomadas num apelo aí apenas da influência do marketing, né? Só da matemática também não pode, né? Exatamente. Bom, gente, próximo assunto. O decreto que flexibiliza a posse de armas de fogo, né, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira, já está movimentando as lojas especializadas aqui em Minas, com muitos consumidores, ou comprando ou até pesquisando sobre armamentos e munições. O decreto permite até 4 armas de fogo para pessoas acima de 25 anos que tenham
comprovada capacidade psicológica e técnica. Orion, esse decreto é mais ou menos aí uma confissão e um entendimento de que a segurança pública falhou no Brasil? Inácia, se os políticos aí caíram na descrença daí o apelo por renovação, esse decreto reconhece, então, o fracasso do Estado na segurança pública do cidadão. Agora, cada cidadão vai se virar, compra a sua arma e vai fazer sua própria segurança? Quer dizer, é uma questão de risco, porque além de liberar as armas, o decreto permite que cada cidadão possa comprar até 4 tipos de armas. Não especifica se é de cano curto, longo, pequena ou de porte grande. Enfim, é um arsenal dentro de casa perigoso, trazendo risco para crianças, as mulheres, violência doméstica, feminicídio. A gente denuncia todo dia aqui casos desse tipo e também conflitos com vizinhos, e nos bares, no trânsito. Enfim, a sensação de segurança pode ser aumentada, mas não traz segurança, porque o cidadão comum não tem condições, não tem preparo, nem condições financeiras para se preparar, capacitar para usar as armas de maneira técnica e emocional. Um assunto que a gente ainda vai acompanhar muito de perto para trazer para você as análises e as informações. E o prefeito de Contagem, Alex de Freitas, anunciou ontem que se desfiliou do PSDB. No comunicado oficial, ele disse, abre aspas, torna-se urgente a reconstrução do partido, fecha aspas. Freitas diz que não se definiu ainda por uma nova legenda e que essa decisão não é oportunista. Seria uma antecipação das eleições de 2020 essa ação? Com certeza, Inácio. Qualquer decisão política de um prefeito às vésperas da eleição de 2020 tem essa inspiração eleitoral, sim. Então, a primeira medida que ele toma agora é para evitar esse desgaste, essa ligação com o PSDB, que é um partido envolvido com denúncias de corrupção e uma prática política já vencida. Tá certo. Semana que vem tem mais pra gente. Obrigada, Orion. Um prazer. Boa noite. Bom, e o trem de passageiros da Vale, que liga Minas Gerais ao Espírito Santo, voltou a fazer a viagem entre Governador Valadares e Vitória. Pescadores atingidos pela tragédia da barragem de Fundão e Mariana haviam bloqueado os trilhos na altura da cidade de Baixo Guandu, no Vale do Rio Doce. Eles protestavam contra uma mudança no pagamento das indenizações pela Fundação Renova. A viagem no sentido Espírito Santo-Minas Gerais ainda está restrita apenas ao trecho entre Governador Valadares e BH. A expectativa é que a operação volte ao normal amanhã. A interdição durou 30 horas. E você vai ver a seguir, conseguir emprego com carteira assinada não está fácil. E o candidato precisa se preparar ainda mais para disputar uma vaga no mercado formal. 93 milhões de pessoas terminaram 2018 com algum tipo de ocupação profissional no Brasil, mas quase metade delas não tem carteira assinada, o que é um problema. Conseguir um trabalho não está fácil e quem está procurando sabe disso, né? No Cine de BH, cerca de 800 pessoas aparecem todos os dias à procura de uma oportunidade. Currículo mal feito, mal escrito é um dos erros de quem está tentando uma vaga. Na próxima reportagem temos outras dicas. Conseguir um emprego de carteira assinada virou o sonho de muita gente. O senhor Antônio que o diga, ele está desempregado há mais de 4 anos. Ah, não tá brincadeira não, passar as obras não tem vaga não. Tá osso mesmo, não tá brincadeira não. Nossa, só tá piorando as coisas. Deus me perdoe, nós estamos numa crise que eu nunca vi na minha vida. O Diego acordou de madrugada para chegar cedinho no Cine e ser um dos primeiros na fila. O desejo é tentar começar o ano empregado. Já tem 3 meses, né? A gente não pode ficar parado, né? Porque ainda mais como está difícil, mais de 12 milhões de desempregados. Então a gente tem que dar aquele jeitinho brasileiro de já correr atrás de alguma coisa. De acordo com dados do IBGE, cerca de 12% das pessoas com idade a partir de 14 anos que estão aptas a trabalhar estão desocupadas. Agora, no início do ano, a procura por emprego é ainda maior. Percebe assim um aumento considerável. Janeiro e fevereiro é um período que nós temos assim, em média no Cine, 800 atendimentos diários. Porém, algumas dificuldades dos candidatos podem atrapalhar a conquista da tão sonhada vaga de emprego. A maioria dos cidadãos que comparecem ao Cine não estão preparados para as entrevistas, não possuem um currículo bem elaborado. Então, o que a gente percebe é realmente uma falta de preparação. Foi-se o tempo que bastava entregar um currículo, preencher uma ficha e pronto. Isso já era suficiente para conseguir um emprego. Com um número cada vez maior de profissionais em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, os candidatos precisam se preparar para disputar essas vagas. E atitudes simples podem fazer uma diferença enorme. É saber colocar naquele currículo todas aquelas experiências, todas aquelas competências, habilidades que ele tem e que vão diferenciá-lo na hora da entrevista. A gente tem que saber contar uma boa história sobre a nossa trajetória profissional. Estar aberto ao novo e reconhecer suas
essas características são pontos fortes na hora de se recolocar no mercado. A gente não pode deixar de se atualizar sempre, de buscar novas formas de fazer aquilo que a gente já faz, de identificar os diferenciais que a gente traz. A gente tem que ser alguém que sabe que nunca vai estar pronto e que está sempre em constante desenvolvimento. Saber se posicionar e negociar a vaga também ajuda. Quando a gente prepara pessoas para entrevista, que a gente faz muito isso, às vezes a pessoa está contando sobre ela, sobre a história dela, de uma forma que até a entonação de voz não convence, ou que deixa a história menos interessante. Para quem deseja melhorar a sua apresentação, o Cine oferece oficinas gratuitas. O Cine oferece também um serviço que chama Ações Formativas de Apoio, que são oficinas na preparação, né, de currículos. As oficinas ensinam as pessoas a como se comportar numa entrevista, o que falar, o que não falar, o que vestir. É um serviço muito bacana do Cine também. Se você não tem costume de usar computadores e acha difícil montar sozinho o seu currículo, participe dessas oficinas do Cine e eu vou te dar uma dica a mais, hein? Já leve suas informações por escrito para você não ter aqueles lapsos de memória na hora H. Anote todas as suas experiências de trabalho, os cursos que você fez e aquelas tarefas mais interessantes que você assumiu e que deu conta de realizar com bom resultado. E também tem as suas habilidades. Se você é bom para lidar com pessoas, se coloca paciência e afeto nos relacionamentos, escreva lá. Um currículo bem montado é o começo de uma boa chance profissional. Bom, nós ficamos por aqui. Eu agradeço a sua atenção por hoje. As notícias são essas, mas amanhã tem mais e eu conto com você. Até lá e boa noite.